Chegou a hora de a gente falar sobre barulho, sobre desordem pública. Isso porque vai acontecer na próxima terça-feira uma audiência na Câmara Municipal para discutir exatamente a desordem urbana, perturbação do sossego e as consequências na saúde da população. Integrantes do Fórum da Cidade estão com a campanha Barulho Mata. E um dos membros desse fórum é o Dr. Alexandre Kalash, que é médico, que é o nosso colega, já participou de várias entrevistas e programas da CBN e está com a gente hoje aqui no CBN Rio para falar sobre esse assunto que, olha, está fazendo barulho aqui hoje no CBN Rio. Muito bom dia, Dr. Kalash, como vai? Bom dia, Bianca, um prazer falar com você e vamos fazer muito barulho contra o barulho. É isso aí. Doutor, olha, são reclamações que chegam de todos os bairros praticamente do Rio aqui para o nosso WhatsApp. Assim que eu anunciei que esse assunto seria tema do programa, muitos moradores da cidade reclamando. Você vê que é um problema que muitas vezes as pessoas ficam quietas, não sabem a quem reclamar e quando tem essa oportunidade, querem colocar a boca no trombone mesmo. São mensagens que chegam principalmente da Zona Sul, sem dúvida, Botafogo, Humaitá, Copacabana, mas também da área central Santa Teresa, de bairros da Zona Norte, como Oswaldo Cruz. Enfim, é unânime, tá democrático aqui esse barulho. Eu queria saber em que momento que essa campanha começou, a partir também de denúncias e de relatos de amigos, de vizinhos, de moradores que o senhor conhece, doutor? Ora, Bianca, é uma verdadeira bola de neve. Nós começamos com esse coletivo Barulho Mata dentro de um grupo chamado Cidadania Rio de Janeiro há menos de um ano. E a cada semana nós temos novos representantes de todas as zonas da cidade, como você já ressaltou, inclusive a Zona Oeste, e zonas pobres, zonas ricas, ninguém está protegido em relação à falta de sossego, ao ruído, e isso tem consequências imensas para a saúde pública. Sim, sem dúvida. Não dá para fulanizar aqui, porque tem alguns ouvintes que mandam mensagens com nomes de bares, né, específicos. A gente também não quer aqui criminalizar empresários, né, donos de bares e restaurantes. Mas é preciso, doutor, fiscalização, né? É preciso que a ordem parta do poder público também. E por isso vocês vão levar essa queixa, e inclusive um abaixo-assinado, para a Câmara Municipal? E esse abaixo-assinado está atraindo cada vez mais. Nós somos perto de 6 mil pessoas tendo lançado esse abaixo-assinado há poucos dias. Bianca, o problema é muito sério, porque ele tem consequências, primeiro, para a saúde física. Está provado com estudos da Organização Mundial de Saúde, e eu sei, por ter sido diretor da OMS, em contato com os meus colegas lá, nós temos 18 mil mortes calculadas na Europa Ocidental, um continente silencioso. Meu Deus, compare o que é morar na Suíça, na Inglaterra ou na Dinamarca e morar no Rio de Janeiro. Pois lá, a poluição sonora é responsável por 18 mil mortes, por 900 mil casos por ano de hipertensão, por falta de sono. A insônia leva a uma série de consequências nocivas para a saúde. E tem um preço econômico, porque você viver irritado, com insônia, você inevitavelmente vai cair a sua produtividade. Tudo isso tem que ser trazido à atenção das autoridades públicas. Não é que falte leis e regulamentos. O que falta é aplicação e coibição. Nós temos, na cidade do Rio de Janeiro, segundo informações da própria prefeitura, 43 decibelímetros para medir a poluição sonora de uma cidade de 9 milhões de habitantes. E ninguém está imune. As pessoas que vivem em bairros chamados residenciais estão tão afetados pelo barulho como nas zonas pobres, sendo que essa periferia muitas vezes está a 300 metros da sua casa.
Só que as pessoas mais ricas têm alguma forma de escapar, de se isolar, de botar a janela acústica. Os outros vivem à deriva e com medo. E é importante acrescentar isso, porque ouse você reclamar e as ameaças são taxativas. E nós temos casos de bares, de restaurantes que viraram chamados polos gastronômicos, com a licença, a libertinagem de fazer o barulho que querem, a hora que quiserem, para atrair turistas. Turista não é atraído dessa forma. Nós temos que ter um banho de civilização, ou aquilo que era a nossa característica, uma cidade cordial, afável, e está cada vez mais irritadiça. Bianca, não é à toa que o Brasil já esteve entre os 12 países mais felizes do mundo. Hoje ocupa a posição 49. Os turistas lá de fora estão de olho. E outro problema que é social, mas também de saúde pública, é a violência. Há um estudo nos Estados Unidos mostrando que a cada decibel que você diminui, você tem uma diminuição de 18 mil casos de agressão física. Você imagina que efeito poderia ter se nós realmente limitássemos aquilo que está na lei de 60 decibéis na fonte, quando eu próprio já medi 110 decibéis em quiosques na orla do Rio de Janeiro. Nossa, doutor, tem algumas mensagens aqui que exemplificam bem, né, o que o senhor está falando. Por exemplo, a mensagem da nossa ouvinte Claudete Sabá. Ela diz que é um verdadeiro absurdo o barulho dos bares em Botafogo todos os dias varando a madrugada, que é impossível ter uma noite de sono tranquila. E ela completa aqui a mensagem dizendo que é desumano. E aí, quando ela diz desumano, é porque ela já está no limite da paciência e até da saúde dela, né? Como o senhor disse, essa questão ela pode trazer sintomas físicos, né, doutor? Não é só isso, não é só o desumano para uma pessoa que pode articular a sua revolta. Nós temos pessoas idosas. A consequência para uma pessoa idosa é de que você fica desorientado, sobretudo se essa pessoa idosa vive com demência. Ela não sabe muito bem como lidar com esse barulho. Ela fica agitada. Bianca, eu vou personalizar. Minha mãe morreu com doença de Alzheimer e morava em Copacabana. Ela ficava desorientada. O que está acontecendo? Ela ficava agitada. Nós temos que humanizar essa cidade. Nós temos que dar aquilo que no passado houve governos municipais que começaram com um choque de ordem pública. Hoje parece mais um choque de desordem. Você muitas vezes tem um bar, uma fonte sonora, às vezes não são nem bares, são depósitos de bebidas, como na minha rua, clandestinos, e que têm as suas mesas, suas cadeiras, as suas fontes sonoras, tocando alto decibéis, numa zona totalmente residencial. Na verdade, é um cânion, porque você tem edifício de um lado e de outro, e aquele som repercute, ele vai numa espiral, e o problema não termina na hora que aquele ruído para e cessa. Você pode estar com insônia 3, 4 horas depois, por seus níveis de adrenalina, as consequências para o seu sistema imunológico vão durar muito mais tempo. Sim, a Ângela Maria, nossa ouvinte que é moradora da Lapa, fala que o bairro, ele é um bairro boêmio, ela sabe, mas que ele também é composto por muitas residências, condomínios, moradores que pagam altos impostos e não conseguem uma resposta da prefeitura para esse grande problema que ela concorda, um problema de saúde mesmo. Também a mensagem aqui da nossa ouvinte de Santa Teresa, dizendo que mora há 44 anos no bairro e que os últimos 10 anos têm sido de tortura pelos ruídos noturnos, varando a madrugada. Já tentou contato pelo 1746 da prefeitura, pelo 190 da polícia e nada. Ela disse que a lei do silêncio é desrespeitada a todo momento e o cidadão também. E o que a gente percebe é que não adianta mesmo reclamar. O senhor falou isso, né, doutor? Por isso que esse caso precisa ser levado às autoridades e de uma forma organizada, porque o indivíduo, ele de forma, o cidadão de forma individual, não está conseguindo solução.
né? Olha, Bianca, eu realmente fico revoltado. Nós tivemos uma reunião com o prefeito, com o secretário de Ordem Pública, com o subprefeito da Zona Sul em fevereiro. 2 dias antes dessa reunião, o barulho, por exemplo, da orla de Copacabana, que é um Deus nos acuda, cada um toca mais alto para competir com o vizinho, é um quiosque atravessando a música do outro, gerando uma verdadeira cacofonia. 2 dias antes da reunião, foi feita uma blitz e o barulho realmente tinha diminuído. No dia seguinte da reunião, voltou a mesma coisa. Você liga para 1746 e te dão 7 dias para averiguar. E quando você vai procurar o processo, aquilo que era para ter sido averiguado, talvez tenha sido averiguado no meio da madrugada ou às 3 horas da tarde, quando não é a hora pique dessa poluição. Se você chama o 190, eles te dizem taxativamente: olha, a gente pode até ir lá, a gente reclama, mas na hora que sair, continua tudo a mesma coisa. Aonde só está para a pontuar, fiscalização e a coibição? Isso, olha só, doutor Kalash, porque no momento em que o senhor está falando isso, chega a mensagem aqui do Cláudio da Tijuca, dizendo que tem um bar na Conde de Bonfim que exagera no barulho, só que sempre tem um carro da PM próximo, parado. E ele diz o seguinte: se a polícia está ali, parece que para proteger o infrator, a quem recorrer? Né? Desculpe, Bianca, dizer, mas é que existe uma coisa chamada crime organizado. Você pode ter a polícia, e muitos dos policiais são excelentes, mas eles estão coludindo com toda essa bagunça, não tem outra palavra. Em todos os bairros do Rio de Janeiro, você tem bares, fontes de poluição sonora, você tem a presença da polícia, a fonte está ali, de barulho, total desrespeito, e você chega à conclusão que existem interesses maiores para que isso não seja coibido da forma como deveria. A nossa ouvinte Lúcia está dizendo que mesmo agora com frio, ela tem que deixar o ventilador ligado para poder ver se ameniza um pouco o barulho que vem ali da Xavier da Silveira, em Copacabana. Olha, são muitas as mensagens. Tem também da região da Freguesia, em Jacarepaguá, da Gávea, Jardim Botânico, Humaitá. Como eu disse, Oswaldo Cruz, aqui, olha, o morador da esquina das ruas Coelho, Lisboa e Cataguases, falando que é um som alto e foguetório praticamente todas as noites, principalmente nos fins de semana, fora desordem nas calçadas, né, ocupadas por mesas. Alguma coisa tem que ser feita. Bianca, como, por exemplo, a tolerância de torcidas organizadas pelo time A, B ou C, às vezes a centenas, milhares de quilômetros de onde o jogo está sendo feito. Meu Deus, vocês estão torcendo e estimulando quem? Esses jogadores não estão ouvindo, mas isso é tolerado. E o que está vendo no Rio de Janeiro hoje é trivializar, é banalizar, como se poluição sonora e sossego fosse uma coisa de gente fresca, de gente rica. Não, nós estamos falando de um problema que é grave, que nós podemos mensurar, que nós podemos medir. Hoje um decibelímetro custa R$120, R$150. Uma das coisas que o governo deveria fazer é aceitar as queixas com vídeos documentados pela população como fontes que possam levar à coibição. Não é só se valer dos 43 decibelímetros que a prefeitura tem à sua disposição. Sim. Doutor, para a gente fechar, já estamos em cima do repórter CBN. Essa audiência pública acontece a que horas na Câmara Municipal? E quem quiser também pode participar, de que forma? Pode e deve. Espero que a gente tenha a casa cheia às 10 horas da manhã, na terça-feira, dia 24. Ok. Muito obrigada, doutor Alexandre Kalash. Um bom dia. Se cuide por aí. Um abraço grande, Bianca. Prazer falar com você. Prazer é nosso. Doutor Alexandre Kalash, que é médico e membro permanente do Fórum da Cidadania. Ele é consultor para implicações para a saúde e está levando essa causa para a Câmara Municipal na próxima terça-feira às 10 horas, numa audiência pública sobre desordem urbana, perturbação do sossego e as consequências disso tudo para a saúde da população.